Povão, hoje vamos com o vídeo do dia 30. Eu peço desculpa para vocês por não ter conseguido postar o vídeo ontem, que foi domingo, né, o dia 30 propriamente dito, mas eu tô postando hoje. Eu tive alguns problemas de saúde e tudo mais, mas agora já tô melhor e vamos lá. Então hoje vão ter dois vídeos aqui no canal. Esse que vocês estão vendo agora, que é o do dia 30, que era para ter saído ontem, e mais tarde o do dia 31 propriamente dito, que é o dia do Halloween de verdade, né? Então, dois vídeos hoje no canal. Hoje, agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre este livro aqui, Thanatos. Contos sobre a morte e o oculto. E mais à tarde nós vamos falar sobre esse classicão aqui da literatura, que é O Grande Deus Pan, do Arthur Mack. Então, vamos lá, logo depois da abertura, falar sobre esse livro aqui. Vem comigo! Gente, vocês viram que legal aqui, ó? Tem um gato preto aqui e tem uma abóbora de Halloween. Foi a minha amiga, a Malu, lá da Livraria Beca, que deu pra mim. Inclusive, se vocês não viram ainda, aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro a Livraria Beca toda decorada pro Halloween, com gato preto, com bruxa, com vassoura, com morcego, um monte de coisa assim. Tá muito bonita a Livraria Beca e ela ainda, a Malu, ainda conta pra gente uma história sobrenatural que aconteceu com ela. Muito legal. Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês conferirem o vídeo, porque ficou show de bola. E também já deixo aqui o adendo pra vocês conferirem também o vídeo que eu fiz lá na Estação do Livro com a minha amiga Paulinha. Ela não decorou a livraria para o Halloween, mas em compensação ela colocou muitos livros de terror famosos, internacionais e nacionais lá à venda, e também contou uma história muito macabra que acontecia com ela quando ela era criança. Então também vou deixar o link para vocês conferirem aqui em cima. Então vão lá dar uma checada. E agora vamos falar sobre este livro aqui, que é a resenha de hoje, Thanatos. Contos sobre a morte e o oculto. Esse livro foi escrito pelo Victor Abdallah e foi dele mesmo que eu recebi o livro de parceria. E é uma obra de contos, é uma coletânea de contos. Então vamos lá. O livro é uma reunião de 9 histórias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Eu vou falar os títulos das histórias para vocês verem. Nós temos aqui então Combustão. Depois nós temos Voodoo. Amanhã vai ser pior. Gente, essa... Soterrados. Mensagem instantânea, Tem uma coisa dentro de mim, Prisão perpétua, O assassino hesitante e Índios. E esses são os títulos dos contos que estão presentes nessa coletânea. E gente, primeiramente eu tenho que falar para vocês, a coletânea se propõe a trazer pra gente, leitor, histórias, digamos que sinistras, macabras. Elas têm um quê de sobrenatural aqui, mas é aquele quê mais leve. Por exemplo, imagina que você está assistindo a série Além da Imaginação, Twilight Zone. Pois é, esse livro tem toda aquela pegada do Twilight Zone. Você tem coisas extraordinárias, coisas fantásticas acontecendo, mas não quer dizer que são necessariamente coisas horrorosas, terríveis. Embora tenha aqui contos que são bem pavorosos, mas são coisas que mexem mais com o fantástico, com o sensacional, com o fantasioso, entenderam? Aqui vai tratar muito sobre a morte e sobre o oculto, como é o próprio título que está nos informando. Você vai ter aqui a presença da morte em quase todos os contos. Nós vamos ter a presença aqui de, pode-se dizer, de um toque sobrenatural em quase todos os contos. Tem alguns que são bem mais, digamos que... são bem mais na cara, são bem mais explícitos a presença do sobrenatural. E tem outros que o sobrenatural só vai se mostrar realmente lá no final do conto ou perto da sua finalização. A escrita do Victor, porque o autor ele é um jornalista, e pelo fato dele ser um jornalista, a escrita dele também se reflete nesse estilo. Ou seja, é uma escrita bem
rápida e dinâmica de se ler, é uma escrita bastante direta no que ela propõe, e é uma escrita que você consegue ler facilmente, se conectar com a história e entender o que o autor quer passar pra gente. Ele não é detalhista, ele não é aquele autor que vai te detalhar o cenário, vai te detalhar o personagem, vai te detalhar esse tipo de coisa. Ele não vai fazer isso, ele vai contar pra gente uma história, essa história vai impressionar a gente, essa história vai chocar a gente, essa história por muitas vezes é bastante criativa e ele tem grande êxito nisso, porque, gente, uma história, um conto, quando é bem feito, quando é bem contado e consegue impressionar a gente, é sensacional. Eu tenho que destacar aqui então alguns contos, mas o primeiro que eu tenho que destacar, que eu acho que é o que mais me chamou a atenção no quesito personagem, foi o conto Voodoo. Nós temos aqui um cara que ele serviu ao exército há um tempo atrás, lá no Haiti. E aconteceu uma tragédia lá e ele, sem querer, matou um cidadão comum da cidade. Porque esse cidadão, ele era um civil, ele estava com uma furadeira e o exército estava se aproximando e eu acho que ele quis assustar o exército. Ele pegou essa furadeira e brandiu em direção ao exército, aos soldados, fingindo ser uma arma. E como era noite escura, os soldados não viram. E o nosso personagem principal deste conto, ele atirou nesse cara e matou ele. E foi aquele desespero, a rua toda reuniu ao redor do morto. E a esposa do falecido, nossa, gritava e chorava e culpava o cara, o soldado e tudo mais. E então passou algum tempo, eu não me recordo ao certo se foi alguns meses ou se foi um ano específico. Vocês sabem, gente, eu sou péssimo com dados. Olha que eu acabei de ler o livro, gente. Eu acho que eu terminei a leitura dele semana passada. Faz muito pouco tempo que eu acabei de ler. Retornando, eu estou devagando aqui. Então, ele volta pra casa dele e ele começa a sentir dores excruciantes. Sabe aquela dor lacinante, aquela dor tremenda por todo o corpo, como se fossem pontadas, aquela facada, aquele, sabe, pontada mesmo, aquela coisa horrorosa. E ele vai então em um pai de santo, aqui do Brasil mesmo, né, que tem aquelas casas. Eu não sei, ele não fala qual que é a religião, mas pelo que o autor descreveu aqui, pode ser alguma religião afrodescendente, Umbanda, Candomblé, alguma coisa assim. Ele vai nesse senhor, que é um senhor muito respeitado e tudo mais, e o senhor, usando os dons mediúnicos dele, usando os dons do terceiro olho, vocês sabem, né? Ele consegue detectar que o nosso personagem principal está sofrendo com uma maldição voodoo. E que a maldição voodoo vem do Haiti. O cara arrepia inteirinho. Como que você sabe que eu fui no Haiti? Ele falou, não sei de nada, só tô sentindo que vem de lá. Aí ele vai falar, alguém fez um boneco voodoo pra você e está lá no Haiti. Você vai ter que ir lá, buscar esse boneco voodoo e trazer pra mim poder conseguir selar essa maldição, quebrar essa maldição. E a história vai em frente a partir daí. E, gente, esse é um bom exemplo aqui do livro, onde o Victor consegue desenvolver muito bem o personagem dentro da história. Não é que o personagem ele tem uma personalidade marcante e tudo mais. Não, ele é um personagem que consegue ser bastante crível dentro do que a história propõe pra gente. É um personagem que vai agindo de forma, sabe, realista. Ele consegue trazer o personagem para a realidade dentro desse conto. Eu acho que qualquer um de vocês que estivesse na situação que ele tá, faria a mesma coisa. E, gente, nossa, é muito bom, gente. É um conto excelente, é um conto que eu gostei demais. É um dos meus favoritos do livro. E, nossa, é muito bom, é muito bom, muito bom, muito bom. E o final, gente, que final foi aquele? Nossa senhora. Nossa, eu tenho tantos contos aqui que eu gostaria de destacar. Eu gostei muito também do Amanhã Vai Ser Pior. Nossa, gente, esse conto ele é muito sinistro. E ele é um bom exemplo de que o oculto, o sobrenatural, nessa história aqui, não é explícito. Você fica o tempo todo na dúvida. O que será que está acontecendo? E é o seguinte, nós temos o nosso personagem principal e ele um dia acorda com um corte. Eu acho que é na mão, o primeiro corte. Eu não vou, vocês sabem, eu sou péssimo com detalhes, pessoal. Ele acorda com um corte superficial. E ele encontra um bilhete no pé da cama dele escrito: amanhã vai ser pior. E então vai acontecendo que sucessivamente, a cada manhã que ele acorda, ele vai acordando com um corte pelo corpo. E os cortes a cada noite vão se intensificando mais no nível de profundidade. A cada vez que passa o dia, o corte que ele acorda está mais profundo. Um corte aqui, outro corte ali, outro corte aqui, até que as coisas começam a ficar sérias, mas sérias de verdade. Gente, esse conto é muito sinistro. É uma criatividade muito...
É uma criatividade ímpar, gente. Eu acho que eu nunca li, não, tenho certeza, eu nunca li nenhuma história com esse mesmo sentido, com esse mesmo estilo, em nenhuma outra coletânea de contos de terror, de suspense que eu já li. E olha que eu li muitas. Vocês sabem que eu leio demais. Então, é uma criatividade muito gostosa, sabe? Você fica feliz por ver um autor nacional fazendo histórias tão boas, assim, tão criativas, diferentes do habitual. Por isso que eu falo que entra muito naquele universo do Além da Imaginação. Quem assistir Além da Imaginação, eu me refiro mais a série tradicional, a série dos anos 60, assim, 1959 a 1964, aquela que era em preto e branco. A dos anos 80 também é bem criativa, mas eu acho que a dos anos 60 é o auge da criatividade das histórias. Tanto é que eu acho que é o Rod Serling que escreve todas as histórias dos episódios. E nós temos aquela mesma sensação, aquele mesmo feeling de Além da Imaginação lendo esse livro, porque as histórias são muito criativas, são muito diferentes do habitual, alçam níveis de criatividade muito altos. É muito gostoso de ler isso, gente. Outro conto que eu tenho que destacar pra vocês aqui é Os Soterrados. Gente do céu, é a típica história de vingança, só que se passando aqui no Brasil e com políticos corruptos. Gente, eu acho que esse conto todo mundo vai adorar. E o último conto que eu tenho para destacar para vocês, dos meus favoritos, é um que se chama Tem Uma Coisa Dentro de Mim. Gente, esse conto é muito bom. Esse conto até agora eu não sei o que aconteceu. Eu sei que tem alguma coisa não real ali, que é uma coisa sobrenatural ali. Mas, nossa, é muito bom. Gente, vocês precisam ler esse livro, Thanatos, Contos sobre a Morte e o Oculto. E me dá um orgulho muito grande ver que autores nacionais estão fazendo histórias como essas, porque é muito criativo, é muito imaginativo, é muito bom isso. E o pessoal tem que conhecer mais autores nacionais. E fica uma dica muito boa aí para você conhecer um autor nacional de terror: o Victor Abdala, com o seu livro Thanatos, Contos sobre a Morte e o Oculto. E a minha nota para esse livro, com certeza, é de 4 corujinhas. Eu só não dou 5 corujinhas, porque eu queria que o livro fosse maior. Que os contos aqui são muito bons, mas eu queria que os contos fossem fossem maiores, sabe? Porque dá para poder desenvolver mais, e eu fiquei na falta disso, que o autor poderia desenvolver ainda mais os seus contos, porque dá aquele gostinho de água na boca. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, então, mais tarde tem vídeo aqui de novo. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, O Grande Deus Pan, do Arthur Machen, horror clássico. Então aguardo todos vocês aqui mais tarde. E vai ser o último vídeo do nosso mês do Halloween. Então, até mais tarde. Tchau, tchau.